Mas, como eu havia dito anteriormente, nós retomamos os trabalhos nas casas, justamente em detrimento do aumento de casos que nós tivemos aqui em Jacksonville. Aliás, estamos tendo. Infelizmente, essa segunda leva tem nos preocupado muito, mas nós cremos acima de tudo no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse Deus que é bondoso, que tem nos guardado e cuidado de forma toda especial das nossas vidas. Mas justamente obedecendo às orientações das autoridades, e nós temos que ser responsáveis, porque ainda que a nossa fé ela seja transcendental, todavia não pode ser uma fé irresponsável, para que possamos simplesmente usar, dessa situação de que temos fé e não importa o irmão. Não importa. Você está balançando a mesa, vai cair. Estou balançando, bem está falando que eu estou balançando a mesa, vai cair. Tá bom, meu bem. Coisa de transmissão ao vivo. É benção. Mas é importante. Então, retomamos os trabalhos nas casas. Nós não sabemos ainda quanto tempo nós vamos continuar desta forma, mas até que tenhamos a segurança de que os irmãos vão estar seguros, aquelas pessoas que estiverem ali no templo também estarão seguras, nós estaremos então. Essa noite foi uma noite muito especial para nós. É interessante que nesse tempo agora, onde basicamente está restrita, essa condição de estarmos juntos com a gente. Deu problema, mas voltou, amorzinho. A conexão está meio A conexão fraca. também falha, nos perdoe. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Vocês estão conseguindo ouvir falhando? bem? Amém. Mas nesse tempo onde tem sido um pouco mais restrito, nós tivemos essa noite, eu resolvi fazer um acampamento com as crianças. Nós armamos uma barraca lá no quintal da casa, colocamos ali uma fogueira para fazer com, como é que chama, amor? Marshmallow. Para as crianças. E foi muito gostoso. E assim, Deus tem nos proporcionado, e é isso que é extraordinário, porque nós não podemos simplesmente ficar lamentando e ficar conjecturando. Não, esse tempo também é um tempo não apenas de reflexão, um tempo onde nós vamos poder realmente analisarmos aquilo que temos feito, aquilo que são as oportunidades que Deus tem nos dado, que muitas das vezes nós desperdiçamos, mas também é um tempo de qualidade familiar. E aí nós tivemos essa noite junto com as crianças ali, dormindo na barraca. Bem, na realidade ela ficou ali até umas 3 horas da manhã. Mas foi um tempo muito gostoso, muito gostoso. Querido, eu creio que todos nós pais sempre pedimos um tempo de qualidade com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. E muitas das vezes, quando temos, nós não sabemos como agir. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo para que você cresça, juntamente com sua família, com sua esposa, seus filhos. Faça culto, ore com eles, cante louvores. Engrandeça o nome do Senhor Jesus. Traga cada vez mais a presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Amém. Dá uma palavra de saudação, amor. O bem, hoje nós vamos estar juntos aqui, trazendo como casal. Vamos fazer essa live de forma diferente. Uma palavra ao coração de vocês. Amém, irmãos. Tenham todos uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Gostaria de pedir que vocês compartilhem essa mensagem com aqueles que estão aí na internet, vagando. Muita gente foi alcançada por Jesus através das palavras ministradas aqui nessas lives. Então, às vezes você tem um amigo que está aí de bobeira e de repente Deus fala diretamente ao coração dele através das nossas vidas, como instrumento dele. Então, compartilhem a mensagem que nós iremos ministrar essa noite. Eu quero dizer que essa semana, em especial, eu pelo menos tive uma experiência interessante em relação a essa questão do Covid. Muitas pessoas falando muita coisa sobre de como a vida vai ser daqui para frente, e a gente para pensar que realmente conjecturas, né, amor? Há um divisor de águas nesse momento nas nossas vidas, né? As pessoas que não tinham acesso a
internet, as mídias sociais, tem se empenhado em ter, porque talvez seja a única forma dela manter contato com o resto do mundo, né? Senhores, senhoras que nunca pensaram em ter celular. Eu tenho a minha avó que está em Brasília, perto dos seus 80 anos, aliás, fez 80 anos, meu avô com mais de 80, nunca imaginaram na vida falar com alguém pessoalmente, se é que se pode dizer assim, através de um aparelho eletrônico. E eu lembrei do meu bisavô, que morreu com 105 anos. Quando ele viu, uma vez eu mostrando para ele o canal de televisão no meu celular, ele ficou tão espantado, que ele passou uns 3 dias só me perguntando como que podia isso. Como que a televisão estava num telefone? Como que um telefone funcionava assim? Então, muita gente está descobrindo essa tecnologia, esse meio novo, né? Então, é uma forma, assim, de evangelismo, da gente alcançar muitas pessoas através da tecnologia. Então, use seu telefone, use seu computador, use os seus contatos, para que a palavra de Deus seja cada vez mais dissipada, disseminada e atinja o maior número de pessoas. Porque nós temos visto muitos sinais dos fins dos tempos e a gente precisa se preparar. Aliás, é sobre isso que vamos falar hoje. Sim. Vamos orar. Gostaria de convidar você que nos ouve nessa noite para que possa ir onde você está, baixar sua cabeça, fechar os seus olhos ou mesmo de olhos abertos. Mas vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, nós te adoramos por este privilégio de estarmos aqui novamente, Deus, podendo trazer uma palavra de vida, de transformação, de conforto, de esperança, de salvação a tantos que estão nos ouvindo e ouvirão esta mensagem. Pai, que esta palavra, ela possa, através da ação do Teu Espírito, ó Pai, mudar o coração. Mudar, Senhor, o coração de pedra, transformando em carne para que o Senhor possa tocar. Ó Espírito Santo, que nesta noite, esta obra de consciência, de arrependimento, de confissão de pecados, ela possa ser completa. E assim, que haja salvação, que haja libertação. E nós profetizamos nessa noite, no nome do Senhor Jesus, também cura. Cura da alma, cura do espírito, cura do físico. Porque há poder na Tua palavra, e nós profetizamos, ó Deus, um tempo de mudança, de consciência, de metanoia, de mudança realmente de mente, que haja em nós o despertar para esses últimos dias, para esse último tempo, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler, amor? Vocês estão ouvindo ali as crianças lá em cima, elas estão brincando. Assim funciona geralmente as lives dentro das casas. Glória a Deus por isso. Família feliz. O versículo está na descrição do vídeo, está em 2 Pedro, capítulo 3, os versículos de 9 a 10. O Senhor, eu vou ler a minha tradução. Depois eu leio daqui. E depois o Eduardo vai ler a tradução dele. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. A minha versão diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Queridos, enquanto em 1 Pedro aqui trata dos problemas externos, em 2 Pedro, todavia, ele vai justamente tratar de situações internas.
Esse livro ele foi escrito justamente quando a igreja ela estava neste processo de crescimento, de expansão. E é importante também ressaltarmos que nesse tempo já havia a perseguição muito mais acirrada aos cristãos. Pedro aqui ele escreve com o intuito de advertir os crentes acerca dos falsos mestres que estavam ali tentando prejudicar, distorcer a doutrina. Ele começa insistindo para manter justamente esta vigilância pessoal sobre assuntos tão importantes e que quantas vezes são negligenciados por nós. Pedro ele nos lembra que, embora Deus usasse a famosa longanimidade antes de enviar o seu juízo, por fim, esse juízo ele seria uma realidade. Em 2 Pedro 3, o apóstolo Pedro nos ensina sobre essas verdades. E ele vem aqui nos falar sobre essa situação que está tão em voga. As pessoas estão falando tanto sobre os últimos tempos. Nós temos observado situações realmente muito intrigantes. Para que os irmãos possam ter ideia do que está acontecendo. Aqui na Flórida nós já temos 4 casos, né, amor, de dengue. Não foi? Sim. 4 casos. Nós temos visto espalhados pelo mundo, não apenas essa pandemia do Covid-19, mas agora já está se falando, inclusive na China, de uma nova pneumonia que é muito mais potencialmente destrutiva do que a própria Covid. E tantas outras situações. Agora voltou a peste bubônica. Nós tivemos lendo algumas situações de alguns casos que foram relatados, ainda que hoje se há uma estratégia e uma cura muito mais centralizada, mas nós estamos vendo as situações aí. E é interessante porque Pedro ele aborda essa situação e ele diz a respeito daquelas pessoas que estavam na realidade zombando, dizendo: mas a respeito da volta de Cristo, já se falava quanto tempo atrás? Você já deve ter ouvido falar a respeito disso. Já se fala da volta de Cristo desde o tempo da minha tataravó. Eu sei, isso é fato. Aliás, todos esses acontecimentos que nos permeiam, eles são uma realidade visível, histórica, no decorrer desses séculos. Todavia, na Bíblia nós encontramos uma frase que diz que nós sabemos discernir sobre tantas coisas, mas não conseguimos discernir sobre o tempo do fim. E é interessante porque nesse sentido é que muitas das vezes reside o erro de muitas pessoas, porque não estão atentos a tantos acontecimentos que estão latente aos nossos olhos. Agora mesmo no sul, lá do Brasil, veio uma tomada de ventos que destruiu casas, o porto e tantas situações absurdas. Sabe o que eu vejo? O grande diferencial tem sido porque, tanto em termos de intensidade e profundidade, as coisas têm sido muito mais latentes, frequentes. Já acontecia, nós já lidamos com terremotos, com pandemias, com situações de cataclismas. Aqui mesmo na Flórida nós lidamos, né, amor? Todo ano, essa temporada de furacão. Só que, queridos, nós temos visto intensidade, profundidade, situações muito mais frequentes, e aí está o alerta para nós. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar nesta noite. Porque assim como o apóstolo Pedro, ele alerta acerca deste esfriamento, desta letargia, deste grupo de zombadores, que simplesmente são os observadores, aqueles que olham, que estão atentos, e quando eu me volto à situação que estamos vivendo, eu fico realmente muito preocupado. Porque no primeiro tempo desta pandemia, nós vimos um frenesi, as pessoas orando, as pessoas buscando, as pessoas indo
para as praças, para as ruas, clamando pelo poder de Deus. Lembrando de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas parece que agora, depois dessa primeira fase, voltou uma letargia, e eu posso afirmar, muito pior do que estava. E o amor de muitos tem se esfriado. As pessoas estão se acomodando. Parece que está gostoso ficar em casa, escutando culto online, participando desse tipo de culto que é tão fácil, é tão acessível. As pessoas começaram a simplesmente conviver com este modismo e não estão atentos às coisas tão importantes e essenciais do Evangelho a todos nós cristãos. Vocês sabem, estão vendo a importância que há em relacionamentos, mas por outro lado nós estamos vendo um egoísmo atroz das pessoas. As pessoas muito pouco estão se importando uma com as outras. A gente pode ver ali no nosso próprio trabalho que nós temos. Às vezes a gente tem que obrigar, colocar situações, você não pode entrar aqui se não for com máscara. E assim mesmo, alguns tentam entrar, mas não conseguem. Contanto que não seja eu, não tem problema. Mas queridos, é importante nós observarmos, porque essa situação é só o começo. Está vindo coisas muito piores. Ah, pastor, o que é isso? Mensageiro da tragédia? Não. Estamos nada mais do que falando aquilo que está na palavra de Deus e que é a Escritura. A palavra de Deus assim o diz, que nos últimos tempos nos sobreviriam tempos difíceis, onde o amor de muitos esfriariam e viveríamos em situações onde a profundidade e intensidade de situações de cataclismas, de epidemias, de pandemias e tantas outras coisas. E o que estamos fazendo? Aliás, o que se fala é o seguinte: o que vai ser da humanidade posterior a isso? Não é verdade, amor? Sim. Só um parênteses no que o Eduardo falou. Eu estava escutando uma pregação essa semana falando sobre... O título da pregação é Vencendo a Preguiça Espiritual. Eu achei bem interessante a chamada do culto e assisti um pedaço do culto e a pastora estava falando justamente sobre essa questão do que tem acontecido com as famílias nessa fase de pandemia, em que as famílias que terceirizavam a fé, ou seja, pastor, liga para mim, eu estou doente, pastor, liga para mim, eu preciso de um trabalho, pastor, liga para mim, aconteceu tal coisa, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E tinham, de certa forma, os pastores, os líderes, ou um amigo, ou uma irmã, como uma muleta de fé. E agora, com esse distanciamento físico, às vezes com essa questão de frieza mesmo espiritual que está acontecendo no nosso meio, as pessoas estão perdidas, sem ter um relacionamento direto com o Senhor. Não sabem como orar, não procuram orar, não têm um relacionamento com Deus. E agora que o mundo se tornou ainda mais virtual, a coisa parece que ainda ficou mais frio, mais fria, mais distante. E ela falando algumas dicas de como vencer essa preguiça espiritual. E a primeira dica dela, e talvez a única que ela dá e que ela explana bastante, para vencer a preguiça espiritual basta atitude, basta começar. A Bíblia é um mar de infinidade de ensinamentos sobre todos os assuntos e é o lugar onde a gente pode com certeza encontrar o caminho, o canal direto para conversar com aquele que a gente precisa, que não precisa de internet boa, que não precisa de contato próximo, que você não precisa usar máscara, basta abrir, mergulhar na palavra. Você abre o teu coração, abre, desnuda na frente do Senhor, e Ele que te conhece vai saber atender as orações e trazer uma palavra de consolo para o seu coração no momento que você precisa. Você
Não necessariamente precisa de um irmão, de um pastor, de alguém do ora por nós, ora por mim. Você tem um caminho direto, você tem um acesso ao céu através de Jesus, e esse é um momento que a igreja talvez precise retomar esse relacionamento. E inclusive entender, eu creio que dentro disso que foi falado, a palavra-chave é constância, persistência. E é justamente na falta dessas duas palavras que são tão ativas é que reside a queda de muitos, o fracasso de muitos. Tem faltado persistência, constância, perseverança. E parece que há aquelas pessoas que começam bem. Sabe aquelas pessoas que a gente lida no dia a dia ou há anos, que sempre começam coisas, mas nunca terminam? Vamos começar a dieta na segunda-feira. Na vida cristã tem sido a mesma coisa. Ou então, fiado só amanhã. Sabe quando a gente ia de novo para comprar, aí estava escrita a placa lá, fiado só amanhã. E você poderia ir no outro dia, depois no outro dia, e só estava de novo a realidade. Ou seja, você nunca ia se deparar com a possibilidade de comprar fiado, porque era sempre para depois. E tem pessoas que são assim: eu vou buscar a Deus quando me sobrar tempo. Aliás, nunca nós tivemos tanto tempo como agora. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Qual é a qualidade desse tempo? Em que temos imprimido o nosso esforço, o nosso coração, a nossa fé? Porque quando nós pensamos naquilo que era a reivindicação de quase todos, era tempo. Eu quero um tempo de qualidade familiar. Eu quero um tempo de qualidade com meus filhos, com meu cônjuge. Eu quero um tempo de qualidade com a minha igreja. Eu quero um tempo de qualidade com Deus. E agora nós temos e não sabemos como fazê-lo. Não sabemos nem como fazê-lo. Nós sabemos como aproveitar, como desfrutar, como executarmos as nossas ações, palavras e reações dentro desse tempo. Por quê? Porque falta perseverança. Há pessoas que elas se acomodaram tanto que elas têm tempo para sair, para passear, até mesmo para se expor a um vírus tão mortal como este, mas não tem tempo para dar um telefonema e dizer: ô meu irmão, está precisando de algo? Porque a igreja continua ativa, apesar de nós não estarmos no templo, mas nós somos igreja. E é isso que você precisa entender, porque ser igreja não é estar dentro de um templo, mas é ser, acima de tudo, igreja, tendo Jesus dentro deste templo, que é o corpo nosso, que é o templo do Espírito Santo. E quando nós temos esse entendimento, nós amamos, nós oramos, nós intercedemos, nós não apenas ficamos como um crente dá, mas nós começamos a produzir frutos. Vamos nos importar com a saúde emocional, com a saúde espiritual do outro. Vamos entender que unidade não é uniformidade, mas é caminharmos todos para o mesmo propósito, para uma mesma missão. E aí, onde a igreja tem se perdido, onde muitos têm se perdido. Por quê? Porque simplesmente nesse tempo de isolamento social, parece que o coração também se isolou das realidades espirituais. As pessoas não estão entendendo que a qualquer momento, como a Bíblia diz aqui, no abrir e fechar de olhos, Jesus pode voltar. E aí eu lhe pergunto, você que me ouve nessa noite, o que vai suceder da sua vida? Se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, você subiria? Você subiria? E Pedro aqui nos chama ao arrependimento, porque sem arrependimento, sem confissão de pecados, sem quebrantamento, não há encontro com Deus. Apenas engano, apenas falácia. Por isso é importante nós como igreja, diante de todas essas situações, diante desses alertas, nos posicionarmos de forma verdadeira. Procure ler a palavra de Deus. Aproveite esse tempo e faça culto familiar. Invista
não apenas no tempo com sua família. Eu estou dando exemplo, nessa noite nós tivemos um tempo de muita qualidade com as crianças, com a família, apesar de que você correu feio, mas foi bênção, mas muito mais do que isso, eu tenho visto na vida dos meus filhos, da Bebel, da Grace e do Isaac, todos os dias eles estão tirando de 1 hora, 1h30 para estudar a Bíblia, e aí eles têm vindo, né, com os papeizinhos, com dúvidas, o que achou mais importante, estão ali, tendo tempo, ou seja, ensina a criança no caminho, caminhe com seus filhos, não seja um pai, uma mãe omissa. Eu tenho visto e ouvido pais desesperados, pedindo a Deus, rogando a Deus, para que passe essa pandemia, porque não aguentam mais. Para mandar as crianças para a escola. Não consegue mais conviver com o cônjuge. Não consigo conviver mais com você não, minha filha. É assim. Pastor, pelo amor de Deus, ajuda aí, pastor. O negócio está feio. Ou seja, pedimos tanto tempo. E agora, tendo tempo, nós sabemos lidar com este tempo. É assim as pessoas. E sabe por quê? Porque dentro há um vazio. Porque dentro há esta própria incoerência, há essa necessidade de um encontro com Deus. Nós nunca necessitamos tanto deste encontro com Deus como no momento em que estamos vivendo. É tempo da igreja retomar a oração, oração nas madrugadas, a intercessão, o amor. Querido, coloque o amor no seu coração. Coloque o temor de Deus. O temor de Deus, ele traz a sabedoria. Ele traz o bom senso. É verdade, não é, amor? Sim. É importante a gente começar a andar com as próprias pernas, né? E a gente também lembra sempre do filme Quarto de Guerra. E nunca foi tão necessário a gente ter não só um quarto, mas uma casa em guerra. Com certeza. Se você tem dificuldade, talvez, numa rotina, coloca uns papeizinhos pela casa, escrito versículos. De vez em quando, vai lá na gaveta do seu filho, deixa um papelzinho escrito um versículo bíblico. Pequenos gestos que trazem a palavra para dentro da sua casa, que te lembra do tempo que você precisa, o tempo que você está ali, dona de casa, lavando a louça. Coloca um louvor. Os meninos aqui já acostumaram. A hora que eu vou para a pia lavar louça, o Google já tem a minha playlist. Porque é um momento que você está ali fazendo algo mecânico, mas que ao mesmo tempo você pode estar conectado com o Senhor. Em um momento de louvor. Não espere um domingo, uma hora de um culto, porque isso pode ser tirado de você a qualquer momento, como foi tirado de muitos, o momento da igreja física. Sabe, muita gente está aí nos seus domingos em casa, tem igrejas que não estão fazendo nem culto online. Não, tem momentos agora, pessoas que estão nos ouvindo e que muitas das vezes estão até acomodados, ou muitos que necessitariam ouvir esta palavra e não estão trocando muitas das vezes esse momento por uma televisão e outras coisas. Sim. Porque o interessante é que nós não estamos dizendo que a igreja não é necessária, pelo contrário, ela é importantíssima. Mas você precisa entender que a tua comunhão, a tua busca é individual, é onde você está. Você não pode mais viver de muleta. Pastor, ora para mim, irmão, ora para mim. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar intercedendo, mas você precisa tomar um posicionamento pessoal com Deus e buscar, porque hoje, este é o dia que o Senhor fez. E o Senhor quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. E se você não se posicionar hoje, talvez seja tarde. Eu lembrei de uma frase que a pastora fala, né, nessa pregação. Ela fala: ninguém vai subir para o céu agarrado na barra da saia ou da calça de ninguém. Então, que a gente tenha essa consciência de que a gente precisa de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. E a partir do momento que você começar a ter um momento seu, único seu, com Deus, as coisas começam a fluir de uma forma extraordinária dentro do seu lar. Então, a primeira igreja, a gente sempre fala isso, é a nossa casa. Então, não espere a pandemia passar, o vírus acabar,
voltar para ter um momento dentro da sua igreja com o seu pastor, para começar de novo a buscar, a adorar, a louvar. A ter comunhão com os irmãos. A ter comunhão com os irmãos. Muita gente que se distanciou, não só fisicamente, mas emocionalmente de muitas pessoas. Porque estavam acostumados a um meio em que as pessoas viviam um na casa do outro, até familiares. Mas a partir do momento que a pessoa não vai mais na sua casa, ou não tem mais o contato do trabalho, ou não vai mais na sua igreja, você não liga, não pergunta: olha, fulano, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Vamos orar junto. A gente não está podendo se reunir, mas vamos orar junto. As coisas se esfriaram de uma forma absurda e as pessoas não estão se dando conta de que essa pandemia está trazendo algo muito novo, mas que se a gente não souber lidar, vai trazer algo novo, mas ruim para as futuras gerações. Aliás, essa pandemia, eu digo que, como várias vezes já fui inquirido, de quem é a responsabilidade. E eu continuo dizendo que nessa situação, todos nós temos a nossa responsabilidade. Até Deus e o próprio diabo. Porém, cada um dentro do seu papel. Deus governa todas as coisas. Soberanamente, nada acontece se não for pela permissão de Deus. Não é que seja a vontade, a permissão de Deus. E dentro da vontade permissiva de Deus, Ele cumpre aquilo que é a sua soberania. E o inimigo se aproveita dessas situações para muitas das vezes distorcer e causar tantas situações confusas. E é nossa responsabilidade, por quê? Porque nós estamos vendo pessoas tão apáticas, pessoas tão distantes do amor, tão distantes desta busca, dessa intimidade com Deus. E hoje é o tempo. Talvez, meu querido, você possa se recordar de pessoas aí que nesse ínterim você perdeu. Quem sabe familiares, amigos, ou mesmo pessoas que não faziam parte ativa do teu convívio, mas você ouviu. O fato é que, nesse exato momento, muitas pessoas estão morrendo e você não sabe a sua senha. Quem sabe nessa noite seja a sua senha. Peraí, pastor, pelo amor de Deus. Não, é uma realidade. Sabe o que essa pandemia ela veio trazer como a maior realidade para todos nós? Não que isso fosse algo novo, não é para mim. Mas nós estamos entendendo muito mais a temporalidade da vida. Temporalidade. Eu estive falando com minha mãe hoje, a gente comentando justamente sobre essa temporalidade. E a gente falando que parece que o tempo está passando tão rápido. Minha mãe falando: meu filho, parece que o tempo está passando tão rápido. Eu disse: mãe, na realidade o tempo está o mesmo. É porque na medida que a gente vai envelhecendo, a nossa percepção de tempo, ela vai ficando muito mais perceptível e aguçada, porque a gente vai tendo muito mais consciência da brevidade da vida. Querido, Jesus se importa com você. Tanto que nesse texto ele diz que ele não tem prazer na morte, mas ele quer que todos se arrependam. Isso inclui você. Arrependimento leva a confissão. Confissão leva, acima de tudo, ao encontro com Deus e novas oportunidades. Deus ele quer mudar a sua história. Deus ele quer trazer para o seu coração, que talvez esteja nessa noite tão frio, aquele fogo. Não vive de lembrança, não viva de lembrança. Tem gente que vive de lembranças. Eu fui, eu não quero saber aquilo que você foi. Eu quero que você entenda aquilo que você pode ser hoje nas mãos de Deus. E Deus quer te usar. Você pode e deve ser este canal de bênção. Nós vamos terminar esta live. Eu gostaria nesse momento que minha esposa orasse por vocês. E nós vamos estar orando especificamente para que haja nos corações este quebrantamento. Amém. Essa percepção muito mais aguçada de que o tempo da salvação é hoje, é agora. Aonde você está, Jesus, Ele quer te encontrar. Não porque Ele esteja ausente, não, Ele está aí. E você precisa abrir a porta do seu coração e dizer: vem Jesus, entra na minha vida, faça morada permanente. Sabe, esse vazio que está aí, essa solidão,
ela só tem lugar para a presença de Jesus. Não ache você, como eu digo sempre para as crianças, vocês não vão subir grudado no papai, não. Salvação é pessoal. Ei, querido, não brinque com aquilo de mais precioso que Deus te deu. Essa noite é noite de salvação, é noite de encontro com Deus, é noite de entendermos que Jesus está voltando. E que você possa realmente, se você se afastou, voltar para os caminhos. Se você ainda não teve a oportunidade de ter este encontro maravilhoso e transformador, hoje é o dia. Amém? Vamos orar. Senhor, nós apresentamos, Deus, cada vida que nesse momento está acompanhando essa transmissão ao vivo. Ó Pai, cada pessoa que vai ouvir ainda essa palavra, ó Deus, que o Senhor possa trazer um despertar espiritual especial nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Que os corações sejam, Senhor, inflamados pelo Teu Espírito Santo. Deus, E que possam estar sedentos da Tua palavra, sedentos da Tua presença, Deus. Que seja a coisa mais importante que cada um de nós deseje fazer essa semana, é estar na Tua presença. Nos ensina, Senhor, a buscar um tempo de qualidade com o Senhor, um tempo de oração, um tempo de adoração. Transforma, Senhor, cada lar, o meu lar, cada lar dos irmãos que estão ouvindo, em uma igreja, Senhor. Em um templo abençoado, onde a presença do Senhor é constante, Deus. Ó Deus, que possamos viver mais no tempo da graça do que da misericórdia, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, nos lembrar que vivemos um tempo em que o Senhor nos proporciona quebrantamento especial diante do Senhor, mas que possamos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados e viver uma vida, Senhor, de constância na Tua presença, Deus. Amém. Que não nos lembramos, Senhor, só do Senhor nos momentos de dificuldade, nos momentos de doença, nos momentos de perda, mas que o Senhor seja, Senhor, a nossa alegria, seja a nossa fortaleza, o nosso sustento. Ó Deus, que o Senhor esteja em cada lar nessa noite, trazendo, Senhor, aquilo que cada irmão precisa, Senhor. Se é uma palavra, Senhor, de encorajamento, que ele se sinta, Senhor, ó Pai, fortalecido para te buscar. Se é uma cura física, Senhor, que o Senhor, na sua imensa misericórdia, possa curar. Se é uma cura, Senhor, na alma, que o Senhor também possa curar, Senhor Deus, e que essa pessoa possa, Senhor, dar testemunho do Teu amor, ao Senhor, dos milagres que o Senhor ainda faz nos tempos de hoje, Pai. Aleluia. Eu abençoo a cada irmão, Senhor, e cada irmã nas suas casas, aquelas pessoas que perderam entes queridos, como a irmã Ângela, que colocou aqui, que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, porque sabemos que em tempo de luto, Senhor, é tão difícil às vezes, mas o Senhor traz a paz que excede todo entendimento ao nosso coração, Deus. Ó, nós te agradecemos por todos os milagres vividos essa semana, pelos livramentos que nós nem sabemos que o Senhor nos deu, mas que com certeza aconteceram nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que você possa nessa semana estar confiante de que há poder no nome de Jesus e que a vitória realmente é nossa pelo sangue de Cristo. Amém? Amém. Não deixe de compartilhar essa mensagem, compartilhe para que outras pessoas possam ouvir. No próximo domingo nós estaremos novamente aqui com os irmãos, fazendo uma live. Convide outras pessoas para que possam participar conosco. O Senhor abençoe abundantemente a sua vida, a sua família. Nós vamos estar orando por cada pedido. Só lembrando aqui que tem alguns pedidos de oração que eu estava fazendo que foram colocados enquanto eu estava orando. A irmã Marinalva está agradecendo pela vida do netinho dela. Amém. Que chegou. Nós temos também a irmã Eliane e o Gemerson em Belo Horizonte, que também receberam uma netinha na madrugada. Com relação ao tio Sérgio, nós estivemos lá agora há pouco. Ele fez uma cirurgia, nós estamos em constante oração pela recuperação dele também. Que os irmãos possam orar por ele também. Amém. E é isso.
Amém, amém, queridos. Senhor, abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa, sua família, seu trabalho. Que você possa guardar cada palavra que foi dita nessa noite como um tesouro valioso. Mas muito mais do que guardar, coloque em prática. Porque essa palavra, ela não é apenas um tesouro, mas ela produz ação, produz vida. Que você possa transmitir vida a outras vidas através dessa palavra. Compartilhe. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amor, só uma última lembrança que me veio hoje. Hoje eu escutei uma frase de uma pastora muito interessante. Ela falando assim: tem muito crente por aí, baleia, que assiste culto o dia inteiro, que assiste pregação o tempo todo, mas que só se enche, que tá parecendo uma baleia orca de tão gordo, de tanta coisa que absorveu, mas que não compartilha, que não transmite para outras pessoas, que não põe em prática, vai só absorvendo, mas que fica engordando sozinho. Não seja crente baleia, não seja um cristão baleia, seja magrinho. Compartilhe isso que você ouviu hoje. Isso é metafórico, tá, meus irmãos? Também, porque a gente precisa de saúde, mas que seja que você possa compartilhar o conhecimento da palavra de Deus com outras pessoas. Isso. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aliás, as crianças estão ali. O Isaac está chegando. Isaac, vigia. Vem cá. Isaac, coloca uma blusa lá para você aparecer aqui. Rapidinho, corre. Ó, vem cá, princesa. Vem cá aparecer, vem cá, papai. Faz tempo que vocês não os veem, né? Aqui, vem cá atrás, Bebel. Vem cá. Os meninos. Corre, Isaac. Ó. Olha lá, a Gracinha teve dodói coloca semana, a blusa, mas já está melhor. Coloca antes. Isaac estava ali sem blusa. Amém, queridos. Essa é a nossa família e nós agradecemos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Senhor. Amém. Senhor abençoe poderosamente a sua vida, a sua família. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe sua vida, a sua família. Amém. Amém. A paz, amados. Compartilhe esta mensagem. Deus abençoe vocês. Boa noite, uma boa semana a todos. Amém.